Tá aqui na linha para conversar com a gente nosso psicólogo Alexandre Brito para falar de trabalho, afinal de contas, Dia do Trabalho, mas é para falar de saúde mental no trabalho. Tema importantíssimo, hein, Alexandre? Tudo bom? Bom dia, Carol. Boa tarde, boa noite para todo mundo que nos ouve agora. E um tema muito importante para um dia como esse, né? O Dia do Trabalho. A gente então tem que repensar algumas coisas, como as coisas estão na atualidade em relação ao trabalho, não é verdade? É verdade. A gente tem visto crescer muito, né, a discussão saúde mental no trabalho. Acho que as pessoas estão mais confortáveis em falar sobre isso, pelo menos é a impressão que se dá, porque muitas pessoas, personalidades famosas, enfim, tipo, cada um em sua área, né, a gente vê sempre uma referência falando que já passou por um momento de burnout, por exemplo, no trabalho, né? E a gente acaba se identificando. Não que, mesmo que a pessoa não tenha vivenciado um burnout, a pessoa fala, nossa, se essa referência aqui passou por isso, então eu tenho que abrir meu olho. Não é isso, Alexandre? Ah, com certeza. Acredito que esse assunto da saúde mental e pessoas que têm alguma visibilidade social, pessoas mais famosas, pessoas que têm algum circuito social mais amplo, tem demonstrado isso, né, que o trabalho e a saúde mental no trabalho, ela precisa de atenção. Trabalhar precisa de limite também, né, porque hoje a gente vê o quanto a gente vive conectado o tempo todo, não coloca limites para o trabalho. A gente sente muitas vezes a necessidade de produzir sempre, sempre se sentir produtivo, se sentir útil, associar trabalho com dignidade e felicidade. Mas não é bem assim que a gente tem visto que as coisas são, né? É claro que o trabalho tem que ter alguma alegria, tem que ser parte de sua realização, tem que ser algo que te componha, que te faça se sentir mais pleno, vamos dizer assim. No entanto, isso não significa que você tem que se entregar para o trabalho, se jogar de cabeça, vamos dizer assim, né? Mas inclusive colocar limites Uhum. em você mesmo e saber que o trabalho ele tem que ser intercalado com o descanso, com a falta de trabalho. A gente sempre fala de trabalho, mas a gente não pode esquecer da importância do ócio. E o ócio é aquele momento em que você se sente inútil em relação ao trabalho, ao mesmo tempo que você faz bem para a sua saúde mental. É diferente do tédio. O tédio é uma morte do tempo, é um tempo que não passa nunca. O ócio não. É aquele momento em que você vive sem trabalho, é um momento de descanso e pode até ser produtivo também. Até uma curiosidade aqui para quem nos ouve, né? E o ócio, a negação do ócio, que é esse espaço só para você, ou seja, quando você não está no ócio, a gente chama de negócio. Então, quando Não você é está, mesmo? interessante, né? Quando a Sim. gente está negociando em negócio, a gente está trabalhando. Então, quando a gente está no ócio, a gente não está trabalhando. Então, a negação do ócio é o negócio, quando a gente negocia, trabalha, enfim. Alexandre, é Então, só esses são alguns pontos. uma questão sobre o ócio. Eu achei interessante isso que você falou, mas tem muita gente que tenta evitar ao máximo, porque mesmo quando não está no trabalho, caça alguma coisa para fazer. Se sente assim, insuficiente, né? Nossa, agora que esse tempo aqui livre no meu dia, o que, que eu vou arrumar? O que, que eu vou fazer? Não pode simplesmente ficar livre. Isso a gente pode citar que é um sintoma, por exemplo, de alguém que já está encaminhando aí para uma paranoia, né, em relação ao trabalho. A gente vê muito o termo workaholic também, né? Aquela pessoa que é assim viciada em trabalhar. Isso é uma condição também, Alexandre? Ó, perfeito, Carol. É um sinal que a gente tem que ficar atento, porque pode ser um sinal mesmo, né, de workaholic ou mesmo de síndrome de burnout, né? Uhum. Que é uma condição em que você acaba trabalhando tanto que você se esgota física, psicologicamente, socialmente, né, moralmente, você acaba até a sua dignidade entrando em xeque, né? Você se escraviza, você, né, às vezes até se deprecia para fazer alguma coisa. E, gente, quantas pessoas, né, Carol, sentem o quê? Culpa por descansar. Eu Sim. conheço até casos de pessoas que viajam escondido, olha só. Viajar Gente, escondido para que o outro não veja que você está descansando, curtindo a vida. É uma inversão de valores, né, Carol?
Com certeza, é preocupante isso, né? Porque às vezes você percebe que a pessoa não tá fazendo mais pra ela, mas preocupada com o que o outro pensa também, que aí gera também aquela questão da competitividade no trabalho, uma competitividade não saudável, né? Assim, preciso mostrar para os outros que eu estou trabalhando muito, mas no final das contas a pessoa tá ali se destruindo, né? Porque não é fácil você se provar o tempo inteiro e nem mesmo necessário, né, Alexandre? Vamos combinar. Isso, até porque, uma outra curiosidade então para quem está ouvindo a gente, olha só, a palavra trabalho, ela vem de tripalium. Tripalium eram o quê? Eram três pedaços de pau, três madeiras, colocadas, cruzadas, né, uma com a outra, em torno do pescoço do escravo. Então era uma madeira na frente do pescoço, uma do lado direito, uma do lado esquerdo, elas eram ali amarradas, pregadas, e eram instrumento de tortura para que o escravo não conseguisse fugir e ficasse cansado, sempre submetido à escravidão, que ele não conseguisse reagir também, porque é um instrumento de tortura. Então a palavra trabalho vem de tripalho, que é um instrumento de tortura. Olha só a origem da palavra trabalho, que origem pesada, origem Muito ruim. pesada. Então, e muitas vezes as pessoas sentem um peso do trabalho como algo ruim mesmo e começam sempre a desejar o final do dia, o final da semana, o final do mês, o final do ano, até que o dia começa a desejar o final da vida, porque o trabalho é visto por muita gente ainda como algo que você tem que se esgotar, você não pode parar, o seu corpo tem que estar presente ali produzindo, né? E isso são, pessoal, ideias muito ultrapassadas e adoecedoras. Algumas empresas hoje já estão começando a mudar isso. Algumas pessoas que começaram a empreender, que não são empregados, mas trabalham para si, né, que fazem um empreendimento, também estão começando a girar a partir nessa nova forma de pensar o trabalho. Não trabalho como algo torturante, ali que você precisa sair de casa cedo, horas no trânsito, horas no trabalho sendo submetido ao trabalho, enfim. Então, assim, a origem da palavra trabalho é algo pesado. Alexandre, vou te propor uma reflexão agora. Você com certeza já deve ter ouvido a frase: trabalhe com o que você goste e assim nunca terá que trabalhar. O que você pensa sobre o impacto dessa frase nas pessoas? Que assim, todo trabalho vai ter alguma hora ali de exaustão, né? Afinal de contas, você está fazendo a mesma coisa todos os dias, apesar de gostar. Enfim, tem gente que gosta do seu trabalho, mas tem pessoas que não conseguem trabalhar da forma como gostariam, né? O que você acha que essa frase pode trazer assim, para as pessoas, uma intenção de gente, mas eu não trabalho com o que eu gosto? Por que eu estou exausto? Por que eu estou pensando isso? Por que eu não estou querendo ir trabalhar? Por que eu estou com essa exaustão? Você acha que essa frase pode colaborar para essas situações? Olha, essa frase é interessante porque ela me lembra até uma história que eu vivi em uma situação em que eu fui convidado como psicólogo também para estar numa roda de leitura, né, numa biblioteca. E nessa biblioteca, numa roda de leitura, com vários funcionários, alguns alunos, tinha uma contadora de história. Essa contadora de história, ela falou algo muito parecido com essa frase, porque ela contava história e contar histórias era a profissão dela. E aí ela sempre com muita alegria fazia isso. Era incrível como ela contagiava a gente pela felicidade de estar lá fazendo isso. E ela usou uma frase, Carol, que eu acho que consegue mais ou menos resumir isso que você trouxe. Ela disse assim: gente, eu faço isso e ainda me pagam para fazer isso. Olha a frase dela: eu faço isso e ainda me pagam para fazer isso. Isso demonstra o quanto que ela amava o que estava fazendo e fazer com tanta naturalidade, com tanta leveza, com tanta vontade, sem o excesso. Sem aquela Ela pressão, sabia a hora de né? parar, exatamente, sem essa pressão. E ela, quando ela soltou essa, eu nunca mais esqueci essa frase, pena que agora eu não estou me lembrando o nome dela, senão eu citava ela aqui. Muito Uma legal. contadora de história aqui mesmo no Espírito Santo, muito bacana, né? E ela vai e fala isso: olha, eu estou aqui, estou trabalhando e ainda me pagam para fazer isso. Eu achei isso de um gesto maravilhoso, de um
resume muito isso que a gente está querendo, né, falar para as pessoas. E é claro que se você não faz o que ama, ou se você tem dificuldade com o que faz, né, é preciso construir caminhos para chegar numa satisfação, numa realização. Algumas pessoas até tentam misturar hobby com trabalho, Uhum, não é verdade? uhum. Então, assim, você não tem que fazer as coisas por amor, porque fazer por amor você não vai ter retorno nenhum, né? As pessoas só vão te Infelizmente, né? devolver afetos e olhe, no máximo você vai ter algum afeto devolvido e olhe lá. Você tem que fazer com amor, é diferente. Fazer por amor é você fazer a coisa sem retorno, sem nenhuma devolutiva, sem inclusive nenhum ganho financeiro. Agora, fazer com amor é diferente. Mesmo que você não goste tanto do que você faz, mas você consegue fazer de um jeito diferente. Muito legal, viu, Alexandre? Só pra gente finalizar aqui, uma dica aí pra quem de repente está num momento difícil, assim, de se questionar mesmo, ou de estar num momento, assim, que provavelmente pode desenvolver um burnout, enfim. Quais seriam os sintomas e o que essa pessoa deve fazer? Olha, o sintoma de burnout, pessoal, para quem não sabe, é síndrome de burnout, é a síndrome desse esgotamento físico e psicológico por causa do trabalho. E se você vive esse esgotamento físico e psicológico, o problema não é seu, não é um transtorno individual. Lembrando, tá? Burnout não é um transtorno mental. Burnout é um problema ocupacional. Então, quem tem que mudar não é só você, é a empresa também. Então, o burnout é um problema ocupacional, uma doença que vem do trabalho e que precisa, assim, então, você perceber os sintomas, que é esse esgotamento, se irrita com facilidade, impaciência, cansado o dia inteiro, todos os dias, você não consegue ter prazer, você não consegue ter outras atividades senão o trabalho, você está sempre conectado com o trabalho, isso vai te fazendo mal, você começa até, inclusive, trabalhar pior de tanto trabalhar. Olha só que coisa, que confusão. Então você pode e deve pedir ajuda psicológica, você deve sinalizar isso também para a gestão, para o RH dessa empresa, para que haja uma iniciativa em relação aos processos de saúde do trabalhador, isso é muito importante, as empresas precisam se repensar, e você precisa saber o lugar que você está. Se o ambiente que te adoece é o trabalho, cuidado, porque você sempre vai voltar para ele e você sempre vai adoecer. Não dá para você se recuperar no ambiente que te adoeceu. E você também não pode abrir mão de quem você é, você não pode esquecer de você, né? Isso é muito importante. Então, se trata com psicólogos, com psiquiatras, se precisar, faz repensar o seu trabalho. Começa a pensar também em estratégias que você pode melhorar isso ou tomar decisões importantes. Porque às vezes você vai ter que tomar uma decisão mesmo de, às vezes, ter uma nova experiência, um novo ambiente, e você tem que planejar isso, planeja com amigos, familiares, com pessoas íntimas a você, no seu relacionamento, por exemplo, para que você consiga superar essa fase ruim, porque isso não é algo para sempre. Não pense que o mundo acabou, às vezes a gente tem essa sensação. Tudo tem uma provisoriedade, né? Tanto o que é bom quanto o que é ruim. Então, se você está passando um momento ruim, parece que nunca vai acabar. Mas vai. E você pode fazer algumas coisas para contribuir com que isso melhore. Tá certo, então, Alexandre. Muito obrigada aqui e até a próxima semana. Até a próxima. E, Carol, quem quiser só me acompanhar também, Ah, claro, só ir sim. lá no Instagram, @Alexandre_Psicologia, tá bom? No Instagram, Alexandre_Psicologia. Ou para atendimentos e palestras, pode entrar em contato no meu WhatsApp, que é o 27 999431968, 27 99943 1968, e sempre bom estar com você, Carol, e os nossos ouvintes, viu? Até segunda que vem. Valeu, Alexandre. O prazer é nosso. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.